Olá, tudo bem, pessoal? Tudo certinho? Na aula de hoje nós vamos conversar sobre o estudo dos conceitos e as nomenclaturas sobre as deficiências, diferentes tipos de deficiência e a relação de tudo isso com a inclusão social. Tá? É super importante nós estarmos atentos aos objetivos dessa aula, né, que são identificar e analisar esses conceitos e as nomenclaturas sobre as deficiências, né, e que fazem de embasamento as considerações históricas e filosóficas sobre a inclusão social, além de relacionar os conceitos da diferença e da deficiência com esse processo histórico da inclusão social e ser consciente das barreiras atitudinais que podem contribuir negativamente para o processo de inclusão da pessoa com deficiência, e nós estamos falando aí na formação humana, tá? Além de colaborar para a formação de atitudes positivas. Então, é super importante nós relembrarmos o conceito de deficiência e contextualizarmos esse conceito dentro do âmbito da formação humana e da inclusão social, tá? Então nós temos aí o Código Internacional de Doenças, no caso o CID-10, o CID-11, que tem a intenção de padronizar e catalogar as doenças. Lembrando que a deficiência não é uma doença, né? Então, por que ela é catalogada pelo CID? Né? Essa é uma questão muito própria da nossa legislação brasileira. Então, o CID está fundamentado no modelo médico da deficiência. Né? E essa contextualização ela é somada ao Código Internacional de Funcionalidade, né, que vai especificar o conceito da deficiência com relação à participação social, né, e a participação funcional. No Código Internacional de Funcionalidade, a funcionalidade está diretamente relacionada à acessibilidade. Então, quando nós olhamos para esse grupo de características, tanto para o modelo médico quanto para o modelo social, nós estamos vendo a pessoa com deficiência como um todo, né? Tendo aí a diferença como um conceito biopsicossocial, tá? Então, lembrando, a deficiência, ela é uma das características dessa pessoa, né? Que é resultado, aí, assim como todos nós, de um processo de desenvolvimento sócio-histórico cultural, tá? Então, como nós conceituamos a deficiência e como esse conceito chega na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, promulgada em 2015. Né? Então, o artigo 2º considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual a interação com mais barreiras pode obstruir na participação plena e efetiva na sociedade. Nós precisamos ficar atentos, porque quando nós falamos da barreira, pode ser uma barreira atitudinal, pode ser uma barreira arquitetônica com relação às questões da acessibilidade, né? A Lei Brasileira de Inclusão traz a acessibilidade um conceito, uma questão, um aspecto bastante amplo, né? Então, essa barreira pode ser de acesso ao conhecimento. Essa pessoa com deficiência, ela consegue acessar a instituição pública, né? Mas ela não consegue conversar com alguém ou ter acesso à informação, porque no caso da pessoa com deficiência auditiva, não tem um intérprete de Libras naquela instituição, por exemplo. Isso é uma barreira, né, que pode obstruir a participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas, tá? Então, nós precisamos ficar muito atentos, né, porque a Lei Brasileira de Inclusão, ela traz esse conceito da deficiência fundamentado no modelo social da deficiência, considerando o processo de formação humana, certo? E aí nós temos uma atualização desse conceito quando acontece a promulgação da 3ª edição do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Então, o inciso 1º traz o seguinte:
A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, ou seja, fundamentada no conceito da diferença. Será realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Quer dizer, eu não tenho ali só o foco na característica clínica da deficiência, de novo, né? Mas eu tenho foco no desenvolvimento social, no desenvolvimento humano, tá? E considerará, primeiro, os impedimentos nas funções e estruturas do corpo, né? Então, é as questões biológicas. Os fatores socioambientais, biopsico, tá? Psicológicos e pessoais. E a limitação no desempenho de atividades e restrição na participação. Por isso é biopsicossocial, que se refere às nossas diferenças biológicas, ao processo de desenvolvimento socio-histórico cultural, tá? A adaptação no ambiente, né? E o quanto essa pessoa ela consegue adequar o seu comportamento em diferentes ambientes, né? E o quanto isso pode ocasionar ou não a restrição na participação. Tá? Lembrando que esse conceito está relacionado à funcionalidade e à acessibilidade. Então, ele considera diferentes contextos, diferentes situações. Então, quando nós falamos da deficiência, nós temos aí a deficiência congênita e a deficiência adquirida. A deficiência congênita é aquela que já está presente no tempo do nascimento, tá? Seja no momento do nascimento, seja gestacional ou perinatal, tá? A deficiência adquirida é aquela que vai acontecer durante a vida. Então, por exemplo, em função de um acidente automobilístico, da queda de uma laje, né? Por arma de fogo, pela leptospirose, né? Então, são fatores que podem causar deficiências adquiridas. Tá? Sempre quando nós falamos de uma pessoa com deficiência adquirida, é super importante lembrar que essa pessoa já tem uma experiência prévia, né? De um corpo que não tinha deficiência. Então, será necessário um processo de adaptação a um novo corpo, a uma nova realidade, a um novo contexto biopsicossocial, tá? E aí, nós precisamos considerar no processo de ensino-aprendizagem, nos casos de pessoas com deficiência adquirida, um período, né, para que haja essa reorganização cortical das áreas do cérebro, a ampliação funcional, a plasticidade neural, através do estímulo motor, através do estímulo cognitivo, através do estímulo sensorial e o acompanhamento multiprofissional, tá? Multidisciplinar. Então, quando nós falamos tanto na deficiência congênita quanto na deficiência adquirida, esse processo ele tem uma fase inicial do desenvolvimento. E essa fase inicial, ela precisa ser considerada em uma direta interação com o meio, com o contexto em que essa pessoa vive, tá? No caso da deficiência sensorial, então a deficiência visual ou a deficiência auditiva, eu tenho uma privação do sistema sensorial, ou seja, acontece uma limitação da construção simbólica, né, dos fatos, das pessoas e dos ambientes, tá? Através das informações estereoceptivas, subjetivas ou objetivas. Então, a interpretação dessa informação, ela vai acontecer de uma forma diferenciada, e nós precisamos estar atentos a isso. No caso da deficiência física, né, como consequência da deficiência, nós temos aí uma limitação da interação com o ambiente, pela falta ou pela dificuldade de acesso. Se eu não tenho essa dificuldade de acesso, eu não tenho essa limitação de interação com o ambiente. Lembrando lá do conceito da deficiência, né? Ou que uma ou mais barreiras pode ocasionar uma limitação na participação. A pessoa com deficiência física pode apresentar uma certa dificuldade em executar movimentos. Aí será necessária uma adaptação biomecânica, uma adaptação
no equipamento, né, para manipulação de objetos ou para a locomoção. Quando nós pensamos na deficiência intelectual, né, nós estamos nos referindo a um processo de compreensão e de formação simbólica que acontece de forma diferenciada, né? Então, eu não posso dizer que essa compreensão, ela, por exemplo, faz a transição da informação abstrata para a informação concreta e vice-versa, da mesma forma, né, que uma pessoa que não tem deficiência intelectual. Então, muitas vezes, essas pessoas, o desenvolvimento dessas pessoas está centrado, né, no processo de desenvolvimento concreto. É necessário estímulo para que aconteça essa formação simbólica. Tá? Então, aqui eu tenho um ciclo para vocês, acho importante mostrar esse ciclo, né, porque nós temos lá em cima a diferença como um conceito biopsicossocial, né, o que esse entendimento vai acarretar, né, no nosso entendimento sobre inclusão, equidade, diferença, a gente já conversou sobre isso em outras aulas, né, na garantia das oportunidades de participação na aula. Né? Então, lembra que a educação inclusiva, ela vai ser conceituada sobre duas perspectivas, né, do reconhecimento dessas diferenças, da valorização dessas diferenças e da participação ativa em sociedade. Né? Pensando na aula de educação física, né, tudo isso vai acarretar em uma aula mais inclusiva, na realização de atividades mais inclusivas e mais equitativas. Lembrando que é extremamente importante pensar no desenvolvimento de estratégias de ensino para que essas estratégias sejam um instrumento facilitador para o processo inclusivo. Aqui eu vou mostrar para vocês um mapa conceitual, certo? Então vamos lá. Então, essa é a atividade que nós vamos realizar. Então, é uma reflexão acerca de todos esses conceitos que nós estamos estudando na aula de hoje, ao longo do tempo, sobre o conceito da diferença, né, e sobre essa relação da deficiência com o processo de inclusão social. Então, esse mapa conceitual, ele está identificado com o título Relação entre os conceitos da diferença e da deficiência com a inclusão social. Quando vocês clicarem nesse mapa, como eu cliquei aqui, vocês viram, vai aparecer essa tela. Tá? Então, relação entre os conceitos da diferença e da deficiência com a inclusão social. E aqui vocês vão clicar para adicionar os conceitos, certo? Vamos ver. Aqui, peraí. Deixa eu só copiar o link. Peraí. O link aqui. Para ver se ele entra. Tá. É que aqui ele vai aparecer em formato de imagem, pessoal. Tá? É por isso que eu não consigo editar. Mas quando vocês clicarem aqui, ó, no link, vocês conseguem escrever o conceito que vocês querem trabalhar. Eu quero trabalhar, por exemplo, o modelo médico da deficiência. Né? Vou escrever aqui em cima, modelo médico da deficiência, estabelecer o conceito. Aqui também é possível alterar essas setas e alterar esses tópicos. Tá? Então, aqui é uma imagem, mas quando a gente clica nesse link, ele abre, dando essa possibilidade de vocês alterarem, certo? Então vamos lá, aqui é a imagem do mapa, que eu cliquei no link e mostrei para vocês. Ele é interativo, então, enquanto um colega estiver mexendo, vocês vão conseguir visualizar isso também, tá? Então, concluindo, a formação humana, ela está diretamente relacionada ao modelo social. Deixa eu só voltar aqui rapidinho.
Como que vocês vão entregar esse mapa, antes que eu esqueça? Né? Vai ter o link lá no campus virtual, vocês vão fazer o download dessa figura, desse mapa, e entregar pelo campus virtual. E pelo link também aqui eu consigo acompanhar o trabalho de vocês, tá? Então, aqui. Então, nós temos a formação humana, né, enquanto um caráter biopsicossocial, certo? Se é biopsicossocial, ele está relacionado ao modelo social da deficiência, né, e que vai fazer direta discussão, direta relação com o que nós entendemos por inclusão. Quando nós falamos em deficiência, nós temos dois modelos, o modelo médico e o modelo social. Lembram que o conceito da deficiência, ele soma, né, os dois modelos para chegar nessa formação humana. O modelo médico, ele tem o foco na característica clínica, o modelo social tem o foco na funcionalidade, na acessibilidade, nessa formação humana. Tudo isso para que se tenha um efetivo acesso à educação, ao conhecimento, né, como um direito, o efetivo acesso à prática esportiva, ao trabalho e ao lazer, como traz o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Aqui é a bibliografia que foi utilizada, vocês têm todo esse material lá na biblioteca também. A bibliografia complementar. Qualquer dúvida, vocês podem mandar e-mail para mim, né? Meu e-mail é milena.moraes@ufla.br. Certo, pessoal? Obrigado e bom estudo para vocês.